já foi, começando com mais cases, e hoje numa ponta especial que a gente vai fazer lá da Blockchain, um evento em São Paulo também. Mas deixa eu primeiro dar um oizinho para a Adriana, que está no frio também de São Paulo, Adriana, é isso mesmo? Oi, Ana, tudo bem? Eu tô aqui em São Paulo também. Oi, Ney, tudo bom? Tudo jóia, boa tarde. Obrigado por me receberem aqui. A gente que agradece, né? Eu estou adorando ver vocês todos de casaco, para quem está vendo em vídeo. Eu já estou entrando no verão, né? Então eu estou com um pouquinho de inveja de vocês estarem tão confortáveis e eu aqui já passando o calor dessa maneira. Ney, super obrigada por participar dessa conversa. Você vai contar para a gente onde é que você está agora, Ney? Só por curiosidade para quem está vendo. Eu estou dentro do prédio de inovação da USP, Universidade de São Paulo, aqui, né, na cidade de São Paulo, onde está acontecendo o Blockchain São Paulo, junto com o SciBis, que é o maior evento de inovação aqui da USP. Os dois eventos acontecem junto e tem uma série de trilhas paralelas acontecendo, como Digital Finance. Hoje a gente recebeu o Henrique Meirelles, o ministro, aqui, falando sobre o Real Digital. Amanhã a gente tem uma trilha que é o Autismo Tech, tem uma feira de startups, tem muito conteúdo sobre o Web3, e o Upland está aqui, né? A gente está com um stand também na área de convivência, e o evento está incrível, né? É a mesma organização que faz o Blockchain Rio, agora veio para São Paulo, né? Esse é o Uhum. Blockchain Festivals e tá demais. O evento tá muito legal. Já é o terceiro dia, amanhã acaba. Amanhã é o último dia. Começou na terça, né? Terça, quarta, quinta e sexta. Blockchain São Paulo. Então já fica o convite para o pessoal ficar de olho nos eventos de Web3, que quando esse episódio sair, a gente sabe que já vai ter acabado o evento É, do Blockchain São Paulo. Mas vamos explicar, né? Por que o Ney está lá, como é que ele está tão envolvido assim com inovação, Web3? Deixa eu apresentar você para quem nos ouve, Ney. Ney, ó, músico, produtor de eventos e mentor de startups. É empreendedor na área de blockchain e é o Country Lead do Upland no Brasil, um metaverso de NFTs com propriedades virtuais espelhadas no mundo real, com seus Uplanders. Tem duas Uplanders aqui também na entrevista. E empreendedor na área de blockchain. Ele foi presidente do capítulo brasileiro da MPI, que é a Meeting Professionals International, e atuou como diretor de inovação da Campus Party, para quem não sabe, um dos maiores festivais de tecnologia do mundo. Não é à toa que você está aí nessa correria, né? E você não pode é parar isso. de ir aos eventos. Casou tudo junto. Eu falo que eu saí do mercado de eventos, mas os eventos não saem de mim, né? Eu virei o lado da mesa de organizador, agora utilizando o evento como uma ferramenta de fazer networking, fazer conexões e tá aí apresentando o Upland para a maior parte possível de pessoas. Ai, que maravilha. Ney, eu sempre tenho uma pergunta clássica que é para entender. Você já vem tudo bem da área de inovação, mas quando que essa Sim. buzzword de Web3 ela acontece? Quando que você começa a encarar o metaverso? Como que tudo se desenrolou para agora você, inclusive, estar do outro lado aí dos eventos? Eu fui afortunado, né, se a gente pode dizer assim, porque ainda trabalhando no mercado de eventos, eu era diretor de inovação de uma agência chamada MCI Group, né? É uma agência suíça que tem filial no Brasil e era por essa agência que a gente organizava a Campus Party. E desde de sempre, meu papel era inovação dentro dessa agência e na Campus Party a gente fazia muita coisa com educação do futuro, blockchain. Um dos clientes dessa agência é o Blockchain Hub International, né? O do Don Tapscott, que é um dos papas da tecnologia blockchain. Então eu já tinha muito contato com essa tecnologia, já era muito curioso, né, a respeito. Então eu já estava estudando e mexendo, né, com os protocolos de blockchain, ainda antes do boom do metaverso. O metaverso me impacta durante a pandemia, né? Porque imagina que eu estava numa das maiores produtoras de eventos do mundo, a gente se vê impedido de fazer eventos, né? Por causa da quarentena e toda aquela história. E aí os eventos foram para o formato digital, virtual. E como o meu papel era inovação, eu tinha que descobrir formas inovadoras de fazer os eventos digitais. Todo mundo já cansado de Zoom, cansado né, desses eventos virtuais padrão.
e a gente estava pesquisando com a minha equipe plataformas na época. A gente fez eventos na Nowhere, a gente fez eventos na Spatial bem no comecinho, então foi assim que eu tomei contato com o metaverso, né? No meio da pandemia, me vi fazendo transmissões de eventos corporativos, lançamento de produto dentro dessas plataformas de agora, né, a Apple rebatizou, né, que é a computação espacial. Então era isso que a gente estava buscando, fazer eventos mais imersivos durante a fase da pandemia. Que legal. E a sua história dentro da Upland, né? E assim, muitas pessoas me perguntam que história é essa de terreno no metaverso, né? Onde a gente compra, como Uhum. que a gente faz, né? Então, dentro de alguns metaversos existe a possibilidade de comprar terreno, mas a Upland é basicamente sobre terrenos, né? E então, se você pudesse explicar um pouquinho para a gente o que é Upland, como que Claro, faz para entrar, como que se joga, isso é claro. legal. A lógica ela é parecida, né? Se você pegar o Sandbox, o Decentraland, o próprio Upland, é você ter um pedaço de terra num universo virtual. Dentro dessa narrativa lúdica, desse storytelling, de que depois que você tem a terra, você constrói algo em cima dessa terra. Depois que você constrói algo em cima dessa terra, você faz alguma coisa produtiva com esse algo, seja uma fábrica, seja uma loja, seja um café, um restaurante. Então, é, o, a narrativa lúdica, né, ela é a mesma, é assim que funciona. No caso do Upland, vai você é mais barata, né? Então, um land no Sandbox é uma faixa de US$ 1.000, o Decentraland é uma boa localização, 1.000, US$ 1.500. E o Upland se propôs a popularizar mais essa linguagem do terreno virtual e vende lands na faixa de 3, 4, 5, 6, US$ 20, US$ 50, depende do tamanho da localização, mas é muito mais barato para quem quer iniciar com curiosidade, né? E depois que você tem o land, você tem que fazer uma construção, um prédio, uma casa, tem diversos tipos de construção. E a terceira etapa é você, que é o grande sonho de todo mundo que está no Upland, né? Você transformar uma dessas construções em um negócio, né? E aí é onde entram as subeconomias que já existem dentro desse metaverso. Você pode ter um negócio na área de esporte, futebol, corrida, sempre na esteira das parcerias, né? Então hoje tem algumas lojas que são de usuários que vendem os NFTs da FIFA, que é um dos parceiros que está dentro do Upland. Então você vai ter um negócio na área de futebol, de moda, de carro, de entretenimento, você vai ter um café, você vai fazer shows lá dentro. Se você é um artista, você vai querer vender o seu próprio NFT, o seu próprio 3D, a sua própria arte. Então ele passa por essas três etapas. Primeiro eu tenho a terra, depois eu construo algo em cima dessa terra, e em terceiro lugar eu acesso essa economia descentralizada, né, oferecendo aquilo que eu tenho de melhor. Se eu sou um músico, a minha música, se eu sou um fotógrafo, a minha fotografia, e no caso das parcerias de marca, cada um está chegando com o seu próprio IP, né, com a sua própria marca. A Mangueira, escola de samba, lançou uma coleção de fantasias lindas, que são wearables, para os avatares entrarem na quadra da Mangueira, assistir os shows de samba que acontecem lá. Nossa, a gente vai Para dar um falar exemplo. bastante. Esse é um dos exemplos maravilhosos. Teve, inclusive, um podcast nosso, que foi um especial de carnaval, em que a gente falava das ações de metaverso e carnaval. E a gente vai falar um pouquinho mais dos cases lá na frente. Claro. Inclusive, a Adriana vai falar aí. A gente vai perguntar dos Los Grandes, tem projeto de esporte, beleza, tem projeto de tudo. Mas, Ney, a gente acabou de passar aí por um período, né, em que houve todo mundo achando, metaverso morreu, ninguém mais quer falar de metaverso, agora a conversa da vez vai ser inteligência artificial, como se uma coisa até aniquilasse a outra. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente, primeiramente, quais foram esses desafios no momento de apresentar terrenos no metaverso, né? Fosse para quem fosse trabalhar na empresa, como é que você traz as pessoas para uma ideia que parece tão maluca enquanto terrenos, agora você já explicou bastante da economia, e já envolvendo isso também com o desafio do engajamento dos usuários dentro do Upland, né? O que faz as pessoas irem, ficarem um pouquinho mais, saírem, mas voltarem imediatamente. Então, eu queria que você tratasse desses desafios aí relacionados ao metaverso e aos terrenos, né? Uhum.
Bom, primeiro falando da história do metaverso morreu, né? Quando o Mark Zuckerberg faz o anúncio de que a empresa dele mudou de nome e virou Meta, todo mundo achou que o Meta era aquele oclão, né? Só que o metaverso já existia antes, e metaverso não é uma plataforma. Não é o Upland, não é o Decentraland, não é o Meta, não é o Roblox, não é o Fortnite, né? O metaverso é a sobreposição dessa camada virtual à nossa realidade física. E aí quem fala isso é o estudo do Gartner Inc. Se eu convido o nosso ouvinte a pesquisar, né, digitar Metaverso Gartner, lá tem uma bela explicação de como é que essa camada do físico e do virtual, elas se fundem. Isso que é o metaverso, né? Então, a hora que você tem um filtro de Instagram, que é uma realidade aumentada que te coloca um óculos, você está acessando uma camada de metaverso, né? Eu tenho um dos meus sócios que fala uma coisa muito legal: metaverso é tempo de tela. O tempo de tela só vai aumentar, o tempo conectado só vai aumentar, então as pessoas vão estar cada vez mais no metaverso. Mas se confundiu muito a narrativa, porque cada um estava querendo puxar para si, né? Então um falava que metaverso era um sitezinho 3D com bonequinho, o outro falava que o metaverso era só realidade virtual, o outro puxava para si e falava, não, metaverso tem que ser on-chain, se não tem token não é metaverso. Teve muito discurso de narrativa, né? Porque não é uma coisa muito definida, mas aconteceu parecido quando saiu a internet. Você não define o que a internet é a internet, não é o produto da Amazon, não é o produto do Google, não é o produto da sua provedora de internet, é a internet. Então o metaverso é o metaverso, né? Assim já para tirar a história da hype, porque o metaverso não é substituído pela IA, ele só não é mais o assunto da hype, né? Tem ciclos de hype. Então passou um pouco o ciclo da hype do metaverso, mas o metaverso tá aí, gente. Eu já ouvi um monte de palestras gente falando assim, a segunda tentativa do metaverso não deu certo, que a primeira era o Second Life, que morreu. Eu falei, cara, de onde o Second Life morreu? Second Life está aí até hoje, é um barato, tem uma comunidade imensa, uma economia legal. Então, não é que morreu, as tecnologias não morrem, elas só evoluem, né? Agora, para falar sobre a dinâmica do Upland, né? Como é apresentar o Upland para as pessoas. Você está certa, tem muita desconfiança, né? Nossa, mas esse negócio é estranho. Eu já ouvi muita gente falar assim, ai, mas o dono da casa no terreno real não pode vir brigar com vocês, porque vocês estão vendendo uma coisa que é dele. Então, assim, tem muito achismo, tem muito não sabismo do que é esse tema, e faz parte, né? O Bitcoin enfrenta isso até hoje, né? Agora, se você perguntar para quem comprou Bitcoin em 2010 se ele acha que o Bitcoin existe ou não, ele vai te dar uma resposta boa. E eu gosto muito de uma fala de um dos nossos embaixadores do Upland, que é o Walter Longo, né? Meu amigo Walter Longo, que ele fala assim: se você olhar um besouro, a aerodinâmica, a construção corporal de um besouro, ele tem tudo para não voar, mas ele voa. E o metaverso é isso, né? Se você olhar na lógica mais intrínseca das pessoas, você comprar um pedaço, um bloco digital, que é um token na blockchain, que representa um terreno virtual, 98% das pessoas vão falar isso é loucura, mas é um besouro. Ele voa, ele não para de crescer. A gente está conversando aqui, nós somos três, tem 1 milhão de pessoas hoje conectadas no Upland, comprando esses terrenos que a gente acabou de lançar bairros novos na cidade de São Paulo. Então, pensem sempre no besouro, sejam sempre curiosos e se encantem com os diversos ciclos de hype, mas sempre pensando que hoje é a vez da IA, amanhã vai ter outra coisa e o pessoal vai parar de falar de IA, depois vai ter outra coisa, vão parar de falar, e essas tecnologias estão sempre evoluindo. Só para concluir, porque eu fiz duas perguntas em uma, Adri, e eu só Aham. ia perguntar para você, justamente você já vai começar a perguntar dos cases, das ações, de digital, de tudo mais. Eu perguntei para você um pouquinho do engajamento das pessoas, né? O que pode ser a explicação do besouro, né? Na verdade, a gente nunca consegue entender por que as pessoas vão e ficam. Nós sabemos porque nós entramos e ficamos, mas como que está esse engajamento dos usuários? Se basta eles verem ali, né, como se fosse um mapa da sua cidade, que é o que eu acho legal também. A Adriana comprou terrenos no Rio de Janeiro, eu falei assim, não, esse lugar é ótimo, eu morava ali Sim. perto e tal. Isso para mim era curioso, mas eu queria entender mais desse engajamento, do que você percebe, pode ser uma opinião muito pessoal também, o que faz as pessoas ficarem para além disso, né? E principalmente no caso Uhum. do Upland. O Upland ele é um jogo, né? Ele tem essa vantagem de ser um game, então as pessoas elas gostam de jogar, né? Gostam de ter o entretenimento.
a tagline do Upland, Play, Earn, Connect, explica muito, né? Você se diverte, você tem a chance de transformar o seu sucesso, não é todo mundo que consegue, mas quem tiver sucesso no jogo pode transformar isso em fiat, né, em grana, e você se conecta com pessoas, você participa de comunidades, participa de eventos, participa de ações conjuntas que são orquestradas pelas comunidades. Então, tentar explicar o engajamento é mais fácil comparar. Por exemplo, a minha filha não sai do Roblox, né? O Upland é o Roblox dos adultos. Né? O cara gosta de ficar ali jogando, cada vez mais está entrando minigames, tem corrida, tem futebol, tem essas simulações das áreas da vida. Então, ele começa com o real estate, né? Esse é o cerne da brincadeira, porque ele nasceu como uma ideia do banco imobiliário, mas para quem gosta de corrida tem, para quem gosta de entretenimento tem, para quem gosta de futebol tem, para quem quer jogar xadrez e ganhar o PX tem. Então, é assim que funciona, né? Por ser um jogo, as pessoas acabam dedicando mais tempo. A média de abertura do aplicativo de um usuário é de 90 vezes ao mês, que mostra um engajamento muito alto. Então, de repente, vai ter um que abre 2, 3, mas a média é de 90 aberturas ao mês, que é bastante. E no caso do Upland, eu acabei de voltar de Las Vegas, a gente estava fazendo o nosso evento anual, que se chama Genesis Week. O que a gente nota é que a galera é apaixonada. A comunidade que a gente está construindo é uma comunidade muito apaixonada pelo game, assim, sabe? Então eles estão juntos com a gente, quando a gente faz evento eles comparecem, quando a gente lança coisas eles comparecem, quando a gente faz o onboard de uma parceria, a comunidade comparece. Então, eu considero um projeto de muito êxito, assim, no sentido de engajamento da comunidade, porque a gente está construindo uma legião de fãs, né? Eu, no Brasil, por exemplo, é muito difícil ter um projeto Web3 com 360 mil pessoas cadastradas. Em poucos, né? Se você olhar a quantidade média de um grande clube que tem aquele fan token, a média de holders é de 100 mil. Então, a gente é muito grande a comunidade e é uma legião de fãs mesmo que está se formando, tanto que eles se autodenominam Uplanders, né? É um orgulho ser Uplander, assim. Eu acho isso um grande barato e um grande case mesmo de construção de comunidade. A comunidade é a parte mais importante de qualquer projeto, né? É ela que mantém um projeto vivo e crescendo. Eu tenho muitas perguntas agora. Agora minha cabeça, né, explodiu. A primeira que eu não quero perder, Ney, é o seguinte: as empresas hoje, ela, dentro da Web3 principalmente, e agora para o futuro, estão olhando para as comunidades, né? Então, o Upland não faz muito tempo que foi lançado, né? Não é uma empresa que foi lançada há muitos anos. Quando que foi lançado o Upland? O Upland o aplicativo beta foi lançado em 2019. 2019, ok. E daí teve, 3 anos, 4 anos das pessoas, e agora já virou uma comunidade gigante. Como que vocês. Existe uma equipe de marketing que faz com que essa comunidade cresça? Existe uma estratégia para você? Eu sei que existe uma estratégia para você gerenciar a comunidade, né? Existem vários players ali dentro que fazem que a comunidade evolua. Mas como que vocês fazem para crescer a quantidade de pessoas dentro da comunidade? Vocês, por É. exemplo, uma empresa tradicional, ela vai fazer anúncio no Instagram, ela vai fazer anúncio no Google, ela vai fazer eventos. Como que uma empresa Web3 faz para crescer a comunidade? A gente faz tudo isso também, né? No marketing tradicional, né? Tem que fazer tudo isso, tem que ter presença em todas as redes. Também fazemos aquisição de usuários via marketing pago, né? Um marketing Web 2, se a gente puder chamar assim. Então a gente faz tudo isso. A nossa estratégia como aquisição de usuários mais Web 3 também está pautada em comunidades. Então, por exemplo, eu embarco no Upland uma comunidade de profile picture, né? Então eu trago uma comunidade que já está reunida em torno de uma coleção e eles vêm para o Upland. Por quê? Porque a gente se posiciona como uma plataforma que a gente chama de hub de comunidades. Então, imagina, por exemplo, pegar um exemplo concreto. A Mavion é uma comunidade de 10 mil token holders de moda, são NFTs fashion. Eles não vão construir um metaverso.
né? Nem toda comunidade de Profile Picture pode investir para ter um metaverso, mas uma comunidade que coordena um onboarding no Upland pode ter um bairro inteiro, com suas construções, a sua economia circular, os seus negócios, revender os seus ativos, fazer a arte derivativa do seu Profile Picture e pôr para vender dentro do Upland. Então, por isso que essa é a nossa estratégia de crescimento de usuários dentro da Web3, embarcar essas comunidades já existentes na Web3. Então, a gente está trabalhando agora com uma coleção Blue Chip japonesa, né? Porque nós anunciamos o lançamento de Tóquio no evento de Las Vegas, então está entrando, não posso falar quem é ainda, porque não foi anunciado, mas tem um Blue Chip Collection entrando que é focado em anime, e é assim que funciona. A gente vai, o Caramelo Club do Brasil construindo um bairro, a Praia da Bandeira construindo um bairro. Então, em Web3 se cresce através de comunidade. Essa é a nossa estratégia para trazer mais gente de Web3 para dentro do Upland. É realmente ajudando eles, as comunidades, a crescerem, criarem seus próprios nodes, os seus próprios bairros, e tem um monte. É quando você está andando no mapa assim do Upland, se você for na Praia da Bandeira, por exemplo, é um grande exemplo, você vê o que é um bairro bem desenvolvido. Os bairros mais desenvolvidos são os que são trabalhados por um community manager. Se você joga Upland sozinho, você é muito limitado no seu crescimento. Se você faz parte de uma comunidade, aí você cresce muito mais rápido. Hoje está acontecendo um movimento interessante. A Nina Silva é uma das nossas embaixadoras aqui no Brasil também, né? E ela trouxe a comunidade do movimento Black Money. Nós fizemos um hackathon junto lá no Banco Itaú e hoje eles estão mintando o bairro deles. Então, tem uma comunidade inteira se apoderando de uma região específica do mapa para depois começar a desenvolver negócios, mercado secundário, economia criativa. Então, essa é a nossa estratégia para a Web3. E você falou muito bem no começo da conversa, a gente separa bem o que é marketing, que é aquisição de usuários, do que é gestão da comunidade existente, né? Os OGs, os alfas, os usuários existentes. Para isso, tem um time no Upland de heads de community, né? Brasil tem, Argentina tem, Estados Unidos tem, Portugal tem. Então, essa é a galera que cuida dos usuários existentes já. Então, é um trabalho bem... O Upland, assim, às vezes o pessoal pensa, né, um projeto Web3, deve ser meia dúzia de dev na Ucrânia. O Upland são 140 funcionários no mundo inteiro. É uma empresa grande, né, para projetos de blockchain. Ana, posso fazer outra pergunta na sequência? Eu já Pode tô fazer aqui. todas as perguntas na sequência, inclusive entrando nos cases depois. Só depois eu entro, vai fundo. Tá Quando você bom. começa a falar de comunidade, marketing, ó, eu fico caladinha, né? Porque a Adriana, quando entra no buraco dela de minhoca, tchau. Vai, Adriana, se joga. Então, tenho várias perguntas também. Mas assim, quando a gente vai falar sobre novos modelos de negócios, para pessoas que querem conhecer o Web3, a gente se perde, porque é muita coisa, é muita, muita, Sim, muita, e são coisas muito novas, como tudo que você falou agora, não existe hoje em empresas tradicionais, né? sim, E existem muitas formas de você monetizar um projeto dentro da Web3, e Upland é um case maravilhoso de sim. novas formas de fazer dinheiro, que nem eram imaginadas. Acredito que vocês começaram o projeto, vocês não imaginavam que, né, as coisas vão se desdobrando e parecem que são óbvias em determinado ponto, né? Óbvio que a gente vai ganhar dinheiro com isso e com aquilo, mas isso ainda não se transformou em um produto que as faculdades, Sim. por exemplo, né, mostram que existe, né? Vocês estão fazendo tudo na prática e está indo porque a comunidade também compra a ideia, né? Mas é um trabalho de descoberta diária mesmo. Não é? E tem Não, alguém dentro da Upland que fica olhando para isso e descoberta de novos produtos? Como que funciona esse processo dentro da empresa? tem um time de inovação, que é um time multilateral, né? Não é só uma equipe de tecnologia. Então, a equipe de inovação é formada por gente do marketing, de produto, de gestão de comunidade, pelos mais tecnólogos. Eu faço parte dessa equipe. E essa é a galera que testa novos modelos, né? Toda iniciativa nova passa por uma POC. Então, cada vez que a gente vai fazer alguma coisa nova com uma marca, ou com uma comunidade, a gente tem que fazer um MVP. A gente realmente faz coisas
pequenas, né? Por exemplo, futebol, para dar um exemplo. A gente foi procurado pelo futebol, né? Não, foi o inverso. Em vez de a gente sair procurando, o futebol veio. Faria sentido a gente estar no Upland, porque já existia a NFL com futebol americano. Então, o que a gente fez? Uma POC, colocou o Clube do Porto, né? Que foi a nossa primeira parceria na área de futebol, para entender, Só fazer aprender. parênteses aqui dentro de casa, ainda bem que meu marido não está ouvindo. O que vocês fazem com o Porto, meu marido é benfiquista. Tinha que ter feito com o Benfica, Com o gente. Não Benfica. pode. Tinha que ter feito com o Benfica. Mas depois assim, que esse pessoal só faz coisa com o Porto. Eu falo, mas eles estão abertos, estão mais inovadores. São parênteses aqui, estou fazendo uma E às brincadeira, que é vezes o é bem assim time. mesmo o critério de seleção de por que A e não B, porque você, nos primeiros diálogos, você percebe, aqui eu tenho uma equipe muito mais conservadora, desconfiada, cética. Às vezes às vezes eu faço reunião, que no meio da reunião o cara fala para mim assim, pode parar, isso é loucura, não quero saber disso. Não... Acontece. E do outro lado, na empresa B, você acha uma equipe de inovação pesquisadora, curiosa, a fim de experimentar, aí acaba tendo mais aderência mesmo, né? Mas o Porto foi nosso MVP para criar o produto de futebol, e agora, gente, sem brincadeira, tem 16 equipes de futebol no roadmap para fazer a implementação. Inclusive, Brasil tem algumas aí também que a gente vai anunciar ao longo da caminhada. Não dá para a gente fazer rápido quanto, às vezes, até o parceiro gostaria, né? Porque é moroso você fazer uma implementação de um projeto Web3, vocês sabem, né? Ainda a gente precisa criar tudo, escrever todos os contratos, tudo na blockchain, precisa de uma equipe dedicada. Então, não é assim, plug and play, amanhã eu ponho um outro clube de futebol, até para criar um estádio leva 3 meses, né? Para a gente renderizar um estádio dentro da blockchain do Upland. Então, é aptidão mesmo, mas para a gente o processo de criação de novos produtos, ele funciona sempre com prototipagem. Né? A gente traz um case. Agora mesmo eu estou fazendo um protótipo de crescimento de comunidade com 2 guildas aqui no Brasil. Uma que é a Pichu Crew e a outra que é o Caramelo Club, que é uma coleção de NFT que cuida de adoção de cachorros. Então, a gente está fazendo essas 2 POCs para depois expandir e outras comunidades poderem aplicar, porque nesse caso a própria comunidade se aplica para falar, eu quero fazer parte, eu quero esses benefícios no Upland, e aí a gente aprova. Mas mais uma vez, prototipando e criando o novo. E, ó, última pergunta em sequência, tá, Ana? Já te dou a palavra. Ney, esses produtos, por exemplo, eu entrei na Upland faz um tempo e na época que eu entrei, eu achava que eu só podia comprar e vender terrenos e ganhar dinheiro com o aluguel do meu terreno quando a pessoa vinha de outro lugar para pousar na minha casa, etc. E agora existem trilhões de maneiras de fazer negócios dentro Sim, do Upland. Existe as regras em algum lugar onde existem. sim, Aonde fica sim. isso? Se alguém quiser Você... entrar agora no Upland e falar, ok, o que eu posso fazer aqui dentro? Bom, o primeiro ponto de chegada é o upland.me, né? A galera às vezes para na homepage e não fuça, mas a área mais importante para a gente está no menu Community, e aí você vai ter lá Community and Events. Se você começa a ler os artigos ali do blog, ali é onde você tem tudo que está acontecendo no Upland. Mas a outra coisa é nunca tentar fazer sozinho. Primeira dica que eu dou para uma marca ou para alguém que está querendo entrar no Upland, se aventurar, criar coisas, é entrar no Discord, fazer com a comunidade, porque os OGs ajudam, os usuários experientes ajudam. E a ajuda que eu digo é, às vezes, você quer construir um prédio. Para construir um prédio, você precisa ter um token que se chama Spark, que é caro. E um usuário novo não tem. E às vezes você não quer chegar gastando dinheiro, comprando token. Uma marca, imagina uma marca desconfiada, querendo tatear. Se o cara vai chegar comprando um monte de token para construir o prédio, é difícil, né? Qual é a solução para isso? Comunidade. Entra no nosso Discord do Upland. Se você é brasileiro, o Discord é do Upland Brasil, Instagram Upland Brasil. E aí você vai ver assim, eu quero, pessoal, eu estou construindo um prédio, sou fotógrafo, sou músico, me ajudem. A comunidade que tem esse token vai lá e faz o stake para acelerar a sua construção. Isso funciona para o usuário final e funciona para a marca também. Então, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho da Los Grandes, foi a comunidade de Uplanders que construiu o QG da Los Grandes dentro do mapa.
Então, acho que as minhas dicas seriam essas. Número um, não tentar ir sozinho, né? Participar dessas comunidades no Discord, que já existem e são muito maduras. E número dois, ler bastante, né? A gente sabe, principalmente o brasileiro não gosta muito de ler. Se você dedica tempo, né, para ler, você entende como é que funciona essa economia. O white paper do Upland nunca mudou, desde o primeiro é a mesma proposta de tokenomics, então também dá para entender como é que funciona a economia por trás do game, né, a quantidade de tokens mintados, quanto está na mão da comunidade, quanto está na mão da governança, vale a pena fazer esse estudo, né? Até outro dia eu estava com o pessoal de um conselho de inovação falando assim, não, mas a gente precisa entender melhor a parte de matemática dessa história. Tá muito fácil, né? Eu tenho meu terreno, e você mesmo mencionou, né? E ganhar uma renda passiva em cima disso. Tem que ler o tokenomics para entender como é que funciona, né? Um dos fundadores, o Dick Lewis, ele é PhD em economia, e ele contribuiu com a criação dessa economia digital. Então, tem que entender essas coisas. E para aprender a jogar, o melhor canal que existe é o YouTube do Lucas Mucida, que é o nosso community manager do Upland Brasil. Eu falo assim, você baixou o Upland e fez uma conta, vai para esse YouTube para aprender o que não fazer. Porque tem muita gente que larga e não continua, porque entra, faz 2, 3 ações erradas e acha que acabou e não fica, né? Quem sucede, se dá bem mesmo, são as pessoas que são curiosas, pesquisadoras, leem bastante, trabalham em comunidade, entram no Discord, consomem o conteúdo educacional. Essas são as que ficam. Nós estamos muito mal acostumados, né, Ney? A gente está muito mal acostumado. E o Web3 muda tudo aquilo que a gente conhecia dessa Web2, da maneira com que a gente interagia, da maneira com que a gente fazia algumas transações. E sempre quem vai se dar melhor realmente é quem se permite entender um white paper, né? Geralmente o pessoal pergunta assim, o que eu preciso para entender o Web3? Eu falo, cara, acho que a primeira coisa é ler o white paper do Bitcoin. Faz muito sentido enquanto, né, essa descentralização, né? Claro. Você vai caminhando para algum lugar. E eu acho que ler realmente faz falta. Mas não só para o Web3, acho que para a inovação também, como é necessário a gente, às vezes, se debruçar em cima de alguma coisa que não conhece, porque é isso, o conhecimento, agora a gente é bombardeado de informação. Mas, nem a gente estava falando agora, né, de comunidades, a gente estava falando de desconfiança, como muitas pessoas ficam, o que eu vou fazer nesse lugar? E como é que é essa economia que eu não consigo entender? Mas se tem um setor que assim, já superou a desconfiança, que tem uma comunidade violentíssima, eu ainda acho que está muito presa a nossa bolha, né? Se eu falar para qualquer outra pessoa, ninguém entende, é o pessoal do esportes. E agora há pouco você já Sim. comentou do pessoal dos Los Grandes. Eu queria perguntar para você hoje o que vocês estão fazendo com os Los Grandes. Para quem não sabe, Los Grandes é uma equipe de esportes. Se você não sabe o que é esportes, pelo amor de Deus, vá atrás de saber, que eu acho que é um dos mercados mais ricos do momento. Tem mais É dinheiro do que Hollywood. absurdo, é absurdo, é absurdo. E a gente até preparou um material sobre esportes, então a gente fica vendo os números e fala, não, deixa eu conferir de novo, deixa eu procurar outra fonte, porque é quase que inacreditável, né? Fora o engajamento e fora todos os outros setores que são Claro. impactados por esportes. Mas aí eu ia te perguntar, como que hoje está essa parceria de vocês com os grandes, o que vocês estão fomentando com eles, e como também você enxerga essa intersecção aí entre a Web3 e os esportes. Eu comi tua pergunta, Adriana, que você não perguntou de case, e a gente tem que começar a perguntar de case agora. Fala um pouquinho dos Los Grandes para a gente, o que eles estão aprontando no Upland. Eu acho que é inevitável, né? O esporte, as organizações de esportes adotarem estratégias de Web3 para o engajamento com as suas bases, né? O engajamento de fãs. Então, no caso da LOS, quem está implementando o projeto no Upland é a Lumix Studio, que é um estúdio do Rio de Janeiro, do Caio Barbosa, do Gabriel Poverelli. Os caras são muito campeões, né? Eles são uma das startups mais promissoras no segmento de Web3 aí do Brasil, com projetos para Coca-Cola, para Reserva X, para agora a coleção de NFT do Bob Burnquist. Então, eles é que trouxeram a LOS para o Upland com essa abordagem que eu estava contando para vocês antes, utilizar o Upland como a plataforma de metaverso da LOS. Eles não iam investir não iriam investir para criar o próprio metaverso. Então, eu utilizo o Upland como se fosse um SaaS, né, um Software as a Service, um Platform as a Service for Communities. Né? Eles usam essa abordagem. E a LOS tem a sede deles dentro do Upland, eles têm
rodadas ao vivo, a galera entra com o avatarzinho, assiste os comentários, assiste momentos dos jogos, encontra com os atletas da LOS, mas eles foram num lado mais de memorabilia. Então, eles estão lançando uma coleção de momentos históricos da LOS, troféus, grandes momentos de partidas, camisas históricas, e os fãs, eles colecionam Já? esses... Já, Memorabilia, a gente está falando de museu de é... esportes, já? Não, Meu é que é muito Deus. importante para um fã de esporte eletrônico a camisa de quando o time dele foi campeão do CBLOL. Esse é um momento muito histórico, né? Então a Lowe's aproveitou que estava trocando o branding, trocando a jersey, para fazer essa estratégia de Web3. E o fã que coleciona esses ativos, ele vai ganhando fan points, né, que a gente chama, e destravando camadas de benefício no mundo real, como assistir as partidas, ganhar a camisa física. Então, ele é um programa de loyalty para fãs, né, engajamento de fãs, que acontece de uma maneira gamificada dentro de uma plataforma virtual. A Lowe's tem um bairro, está sendo mintado hoje, inclusive, enquanto eu te dou essa entrevista aqui, que é o bairro do Paris, onde fica a sede deles, que vai ter os prédios todos laranjas. Então, eles estão chamando essa campanha da nova onda laranja no metaverso. E é engajamento de fã na veia. Mas olha que curioso, quando a gente anunciou a parceria no Twitter, tinha um monte de fãs da Lowe's escrevendo assim: minha mãe me falou que esse negócio é do capeta, NFT não, porque ficou essa coisa pejorativa, né, do macaquinho do Neymar e da especulação de valores, né? O NFT meio que se queimou. Agora a gente está fazendo um trabalho de mostrar para eles que, cara, imagina que você está entrando no Minecraft e tem uma área da Los Grandes, ou você está jogando Fortnite e você tem o estúdio da Los. Você está entrando no Upland e você tem a sede da Los para assistir jogos, comprar coisas. É um jogo, a única diferença é que você pode vender os seus ativos por cash, né? E aí ajudou a gente um pouco, porque a Rockstar anunciou que o GTA 6 vai fazer exatamente isso. O dinheirinho que o cara ganha no jogo, ele vai poder transformar para o mundo real. Então aí ficou mais fácil explicar para os fãs de game qual é a proposta do Upland. Por exemplo, Ney, se eu quiser entrar agora e comprar alguma coisa lá no Paris Uhum. e me juntar à comunidade do Los Grandes, eu posso? Pode. Ou eu primeiro tenho que fazer alguma Não, coisa não, pode entrar. Pode entrar, é agora? aberto, Entro democrático e aqui no meu descentralizado. blend e compro? Manda o seu bonequinho pro bairro do Paris, São Paulo, e aí você vai olhar o que não foi vendido ainda, são os terrenos cinza, e mintar essa propriedade para sua carteira de Upland. E O daí, único cuidado que a gente fez foi de reservar uma parte do inventário para novos usuários que fizeram a conta agora, porque a gente está fazendo o onboarding da LOS. Então, o bairro do Paris era metade reservado para contas novas. e, por exemplo, se eu entro agora no Paris, compro um terreno lá, provavelmente eu já meio que entro para a comunidade do Los Grandes. Você vai ter uma propriedade na casinha, no bairro da Luz. Aí daqui 10, 15 dias você vai começar a ver as casinhas laranjas aparecerem, as lojinhas da Luz aparecerem daqui 25, 30 dias, e você vai ter um terreno lá. Vai acontecer de que se esse terreno aumenta o floor price porque tem muito evento da Lowe's, está acontecendo muita coisa legal, o valor do seu terreno também aumenta, né? Segue a economia real. Imagina que você compra uma casa hoje num bairro que amanhã chega uma empresa, constrói um shopping, constrói um centro de eventos. Isso daí valoriza. Então, esse é o nosso fator The Sims, assim, é bem espelhado ao que acontece no mundo real, mas é aberto para qualquer um que queira comprar, assim. A E, gente só escolheu o Paris porque é onde fica a sede da Lowe's no mundo real. Eles estão dentro do Shopping D. e no mundo real, quando a gente lança ações, né? Quando é a primeira vez que vai lançar ações, as pessoas chamam de IPO. E quando é a primeira vez que vai lançar cripto, chama de ICO. E quando vocês vão lançar um novo país, vocês chamam de alguma coisa também? Ou só No novo nosso caso, seria um drop. É como se drop? fosse É um drop. o lançamento do dia do mint da próxima coleção da Bored Ape. Né? Uhum. Então, você tem ali uma World of Women, que é um profile picture. Eles vão fazer um Season 2. O dia do lançamento, o dia do mint, é o dia que a gente faz a expansão ou o lançamento de uma cidade nova. É um drop de uma coleção de NFTs. Então, hoje é a coleção São Paulo. Né? Daqui a pouco, próxima, Tóquio. Imagina um time de futebol, por exemplo, o Corinthians.
eles vão ter o fan token lá no sócio, sei lá. Daí eles vão ter também um lugarzinho lá no Upland. E daqui a pouco eles vão ter que ter uma área de Web3 dentro da empresa. Que hoje no Espero que sim. Brasil, né? Hoje no Brasil as empresas não têm, mas eu acho que daqui a pouquinho elas já vão precisar ter, né? É, olha, Fora a facilidade de integração, né? Com tudo que a gente tem de Web3 hoje. É muito claro. mais fácil você conseguir promover essa junção de aspectos diferentes a partir ali daquela mesma comunidade, daquela mesma marca, vamos chamar assim, né? Não, vai acontecer, né? Se eu for olhar, a gente tem um cara no mercado que se chama Felipe Ribe. Ele é um Sim, amigão Sim. meu, né? O Ribe é um cara fenômeno. Ele foi contratado pela Ambev agora para abrir a área de Web3. Então a Ambev está olhando para isso, né? As marcas estão olhando. Eu posso dizer que o Atlético Mineiro tem um time muito focado em inovação, que já está de olho nessas coisas. E o São Paulo Futebol Clube tem uma área de inovação, o departamento se chama Inova Sal de São Paulo, da qual faz parte o Valtteri Longo, que é irmão do Walter Longo, né? Por exemplo, eu tenho uma cadeira de conselheiro lá também para a área de inovação e eles são muito avançados. A estratégia de Web3 do São Paulo é de cair para trás, assim, sabe? E já nasce com o olhar de interoperabilidade. Então, estão olhando assim, esse negócio de Web3. Hoje a gente tem Instagram, Twitter, Facebook, um monte de mídia social. Possivelmente eu tenha que ter presença no Zepeto, no Roblox, no Minecraft, no Fortnite, no Upland, no Sandbox, no Decentraland. Então eles estão olhando com essa perspectiva mesmo, de criar uma estratégia de engajamento dos fãs que seja multiplataforma. Eu acho bem arrojada. E esse universo que está se abrindo agora, ele é tão cheio de oportunidades, é tão legal e divertido, e que as empresas estão muito para trás, né? Tem algumas poucas empresas que estão olhando para isso, porque falta educação também. Falta Sim. as empresas saberem que isso existe, que isso é uma possibilidade, né? Porque não existe curso disso ainda, quer dizer, poucos cursos. Ah, nem caiu? Será que acabou a bateria de celular dele? Você está mutada. E a gente nem falou da Stock Car. Bom, se bem que já está acabando o tempo. Ah, eu queria falar com ele Ele muito. voltou, ele tinha caído. Pelo jeito, ele caiu. Ah, tô aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo ainda? Ah, Sim, a Adriana sim. ficou desesperada da sua bateria do telefone. Eu tô conectando agora, tirando o fone e conectando o carregador. Eu trouxe um carregadorzinho portátil. Como Ótimo. é que você Ô, sacou Ney, que era a bateria, Adriana? sei lá, ele apagou. A gente Justo. está se encaminhando para o final, infelizmente, que eu gostaria de falar muito de marketing Web3 com você. Inclusive, eu acho que isso é um tema que a gente tem que explorar mais como comunidade para trazer mais pessoas da Web2 para dentro da Web3, né? Mas eu gostaria de falar da Stock Car, né? Para a gente finalizar, Ana, o que, que você quer perguntar sobre Stock Car? Como que foi tudo isso? Eu ia Bom, perguntar, na A verdade, Stock porque nem Cars, tudo é digital, né? A gente está falando de algumas ações digital. Então, seria exato. legal a gente trazer esse case e só a gente fechar também assim, visão de futuro, né? E aí pode fazer o hot topic do momento, pode ser relacionado diretamente ao metaverso, embora não dê para a gente fugir de outras coisas, tá tudo interligado. Mas quais serão os hot topics assim dos próximos meses, dos próximos anos, próximos anos, já Tá é bom. muito, né? Bom, a Stock Car, ela tá misturando mesmo o virtual com o físico, né? Então, as corridas acontecem no mundo real e você vai poder correr no mesmo circuito com os mesmos carros, mesmas equipes e os mesmos pilotos no mundo virtual. O Apilange está espelhando os circuitos, reconstruindo as réplicas dos carros e nos dias das corridas acontecem os campeonatos. Então você tem a corrida acontecendo em Interlagos e um campeonato de Stock Car no Apilange. E eles também agarraram essa parte de engajamento de fãs. Então, quanto mais ativos colecionáveis os fãs têm dentro do Apiland, mais benefícios no mundo real. O cara vai para a corrida de graça, ele dá uma volta com o piloto dentro do circuito, conforme ele atinge mais fan points, né? Que é por ter os ativos da Stock dentro do metaverso. E uma coisa que eu achei muito legal que eles fizeram foi abrir para a comunidade de usuários a possibilidade de ser o gestor de uma equipe de Stock Car.
Então, os caras eles podem abrir negócios relacionados ao automobilismo, tem uma mecânica de customização de carro, body parts, pintura, skin, customização de capacete, treinar pilotos. Tudo isso é aberto para a comunidade de Uplanders para se envolver com a Stock Car. Então, assim, é um projeto muito ousado. Eles também, assim, têm um time de marketing representado pelo Gustavo Carvalho, muito inovador. Não é a primeira venture deles em Web3. A Stock Car já lançou uma coleção para fãs e agora eles estão utilizando o Upland como essa plataforma de engajamento da fanbase na Web3. E para falar de futuro um pouquinho, eu vou dizer que com o lançamento das experiências imersivas no Upland, né, os cafés, que você pode entrar com o seu bonequinho, andar com o avatar, assistir eventos ao vivo, isso traz muito forte para a nossa economia nos próximos 6 meses, a parte de moda digital, wearables. Então, quando a gente fez a Genesis Week em Las Vegas, a gente transmitiu o evento também para esse ambiente imersivo do Upland, e a camiseta, que era a mesma camiseta de entrada física, né, o abadá de entrada no evento, era o NFT que dava acesso aos usuários de participar do evento no digital. Então, a gente começa a misturar esse NFT token gated, né, que a gente chama, na moda digital. Então, a Mangueira já lançou a sua coleção, você pode assistir, vai ter show da Alcione na quadra da Mangueira, no Upland, e para você entrar, você tem que ter uma fantasia da Mangueira, que é a réplica do Carnaval 2023. Então, a gente vê mais e mais a chegada dessa moda digital no nosso ambiente do Upland por causa dessas experiências imersivas. Que máximo, né? Eu tô aqui em choque, eu não sabia. Construir realmente um mundo do zero, né? No sentido de vocês irem levantando o que a gente tem como uma ideia física. É maravilhoso, e agora, principalmente passado o hype também de tudo que todo mundo ficou acompanhando aí nos últimos tempos, a gente vendo esse casamento entre mundo real e mundo digital, virtual. Acho que essa é a parte também interessante de como a gente vai agregar, como vai ter um novo marketing virtual, né? Quais serão as redes sociais que vão ser necessárias para as empresas e marcas estarem envolvidas com suas comunidades, não mais clientes, nós sabemos disso. E a gente precisa fechar. Ney, muito obrigada por trazer o case da Upland para a gente. Obrigada por ter parado aí no meio da Blockchain São Paulo para falar conosco. E foi um prazer. A gente vai seguir acompanhando vocês. Quem sabe depois a gente faça uma discussão sobre qual é o marketing virtual, né? Mas marketing digital, qual será esse marketing virtual aí para trabalharmos. Ney, obrigada demais. Obrigado, o prazer foi meu. Um abração. Obrigado, Ana, Adriana. Parabéns pelo trabalho aí. E vamos marcar outra para falar de marketing. A gente fala o tempo inteiro de marketing. Foi um prazer apresentar o Upland aí para o público de vocês. E um beijão. Obrigada, tudo de bom para vocês. Ney. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Beijo. Semana que vem tem mais Beijo. cases. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.